Toda a glória a Jesus, é muito bom estar com você, reunido nesse lugar de adoração, a sua casa, e nós queremos declarar a paz do Senhor sobre a tua casa. Nós vivemos tempos confusos, nós vivemos tempos difíceis, mas nós cremos que a nossa esperança, ela prevalece sobre todas essas coisas. Eu creio que Deus tem algo preparado para você, que Deus tem algo preparado para o seu coração, para a sua família, para esse tempo, para esse momento de vida e da história que nós estamos vivendo. Eu fui pego de surpresa, assim como vocês, eu fui pego de surpresa com esse lockdown. Muito embora a instabilidade da pandemia, ela seja real e ela foi frequente ao longo do ano passado, início desse ano, eu estava numa progressiva, tentando conviver com a pandemia, com máscara e distanciamento, e o lockdown chegou. E o lockdown me fez repensar a minha caminhada como discípulo de Jesus nos nossos dias. E como toda crise, toda dificuldade, como todo o momento em que nós não conseguimos discernir as coisas com facilidade, a gente deve começar pelo aquilo que é mais essencial, mais elementar, aquilo que a palavra de Deus já disse, aquilo que a palavra de Deus já afirmou, aquilo que a palavra de Deus pode de alguma forma nos dar estabilidade, base sobre a qual nós podemos pisar, viver com esperança e fé. Por isso, a série que nós estamos refletindo ao longo dessas semanas é Comece pelo Essencial. O convite é que você olhe para aquilo que o Senhor já disse na sua palavra e ao reafirmar as coisas que Ele já disse na sua palavra, a gente possa perpetuar, perseverar em fazê-lo. A palavra que Deus tem nos dado é resgatar o essencial com paixão e perseverança para a glória de Deus. A gente precisa resgatar o essencial, não simplesmente relembrá-lo, mas também para resgatar a essência e a paixão e fazer isso que nós estamos fazendo com perseverança. Fazer isso sem desistir. Fazer isso sempre de novo. E a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é a mensagem: persevere em fazer o bem. Quando você vê essa palavra, como eu vou perseverar em fazer o bem num lockdown, como eu vou perseverar em fazer o bem nas redes sociais como nós estamos, como a gente vai perseverar em fazer o bem no isolamento social, como a gente vai perseverar em fazer o bem nos nossos dias. Como fazer o bem se eu não estou bem? Como realizar algo por alguém se eu não estou confortável com essa situação? É uma ótima pergunta. Nós estamos conversando a respeito da carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. E a carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, ela tem um contexto, um pano de fundo que é maravilhoso. Paulo, ele está vivenciando um dos piores momentos de perseguição e violência extrema contra os cristãos no Império Romano. Paulo se encontra preso, confinado, em lockdown. E Paulo nessa prisão, Paulo no final do seu ministério e quem sabe no final da sua própria vida, Paulo, ele escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo. Paulo, ele recorda algumas coisas para o seu discípulo Timóteo que ele precisa se atentar. E eu creio que essa é a palavra para nós. Eu creio que nós nunca vivemos um momento como nós estamos vivendo. Essa crise, ela nos pega de surpresa e, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo. Paulo, portanto, ele teve que passar por essa experiência. E Paulo não só passou por essa experiência de prisão. No culto passado, eu havia relembrado os irmãos que 1/3 do seu ministério, Paulo esteve exercendo o seu ministério a partir da prisão. Paulo sofreu naufrágio, Paulo ele passou por açoites, Paulo ele passou por apedrejamento e quase morreu, Paulo passou fome, Paulo passou frio, ele passou por sofrimentos extremos. Mas a gente viu no culto passado que Paulo passou pelo que passou, porque ele foi chamado por Deus. E ao ser chamado e vocacionado por Deus, ele exerceu a obra do ministério com alegria,
sabendo que a sua realização não é que todas as coisas vá bem na vida dele, a sua realização não é só que as coisas tudo aconteçam da maneira certa, correta, da maneira como de repente ele sonhou e esperou, mas desde que ele cumpra a obra do ministério que Jesus o chamou. Você é chamado, vocacionado por ele como filho, mas também para fazer algo nesse tempo. E no capítulo 1, está errado ali, não é capítulo 2, no capítulo 1, versos 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Quando ao que ele foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Presta atenção nisso. Retenha com fé e amor. E a outra palavra é guarde-o, né? Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Tanto a palavra guardar como a palavra reter é uma palavra que tem esse significado de manter, de perseverar, de continuar. E aqui Paulo está dizendo algo expresso para Timóteo, muito simples, mas muito poderoso. Ele está falando, Timóteo, diante dessa crise, diante desse cenário, diante da perseguição da igreja, eu quero que você retenha com fé e amor o que você ouviu de mim, a sã doutrina. E Paulo, quando fala em sã doutrina, ele não fala somente de um conhecimento restrito à intelectualidade, mas ele está falando a respeito da prática do evangelho no seu dia a dia. Ele está falando diante dessas situações, Timóteo, que te fazem repensar a tua caminhada, essas situações que te fazem repensar a caminhada com a igreja, retenha com fé e amor. Fé tem a ver com confiança. Fé tem a ver com a certeza daquilo que nós aguardamos, a certeza no presente do que Deus garantiu lá no futuro. Mas, Timóteo, persevere, retenha, mantenha o amor. Mantenha o amor, mantenha ativa essa chama, mantenha esse vigor naquilo que você está fazendo no Evangelho. Guarde-o, aquilo que foi confiado a você. E guardar tem a ver com obedecer. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Muitas vezes, presta atenção nisso, muitas vezes nós não sentimos que devemos fazer. Muitas vezes a gente não tem vontade de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes não está no nosso coração, nós não estamos vigorosos, não estamos fortalecidos. Mas aí a gente precisa lembrar que a fé cristã não tem a ver com sentimento apenas. A gente precisa lembrar que a fé cristã não tem a ver com aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Não tem a ver com um prazer meramente pessoal. Não tem a ver com algo que me realiza, mas tem a ver com obediência. A palavra de Deus, ela nos lembra que mesmo quando nós não sentimos, nós devemos obedecer. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu sei que a crise está grande, mas eu quero que você retenha. Como que ele está dizendo assim, Timóteo, acorda aí, presta atenção no que você já viveu até aqui, porque é isso que vai sustentar os teus próximos passos. Timóteo, presta atenção, não deixa que esse presente século, essa crise de agora, faça que você se segue daquilo que o Evangelho, aquilo que o amor em Cristo Jesus te compele, te envia a realizar. Por favor, Timóteo, não deixa que esse presente momento faça você esquecer o que você ouviu de mim e aquilo que você viu eu fazendo. Essa é a palavra de Paulo a Timóteo. E nós vamos refletir, junto com essa palavra de Paulo a Timóteo, uma palavra que Paulo endereça para a igreja da região da Galácia. E na região da Galácia a gente precisa relembrar Atos 16, onde a região onde Timóteo cresceu é a região da Galácia, Derbe. Ali aquela região é a região onde Timóteo cresceu, é a região onde Timóteo foi alcançado pelo Evangelho.
E essa palavra de Paulo a essas igrejas da Galácia tem a ver com a realidade também aonde Timóteo muito bem conheceu, e ele está trazendo uma palavra de encorajamento. E a palavra de encorajamento de Paulo e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quem sabe, uma das frases que eu mais tenho ouvido, as pessoas têm me ligado, têm me mandado mensagem no WhatsApp, é a palavra: Bruno, eu estou cansado. Quem sabe você tem repetido isso para você mesmo: eu estou cansado, eu estou exausto. Eu estou cansado da pandemia, eu estou cansado da rotina de home office, eu estou cansado da rotina de máscara, eu estou cansado da rotina de não ver meus amigos, meus parentes, eu estou cansado de não poder viajar, eu estou cansado de toda essa situação, e o grito que ecoa na nossa vida é: eu quero a minha vida de volta. Eu quero a minha vida de volta, porque eu perdi a minha vida. Você e eu, quem sabe, tem percebido isso na nossa história, que parece que alguém roubou a nossa vida, só que a gente não consegue encontrar quem foi esse ladrão. Alguém roubou a nossa liberdade e a gente não sabe detectar quem foi. E a gente está procurando o culpado, e a gente esbraveja nas redes sociais, no WhatsApp, mas a gente está procurando o culpado. Mas deixa eu dizer para você que existe uma realidade pandêmica mundial, e que o culpado não é tão simples nem tão fácil, mas é uma situação que está aqui presente. O lockdown é real, a pandemia é real, o distanciamento social é real, e você já percebeu isso. A necessidade de ficar em casa, de se resguardar, de resguardar o outro é real. E essa palavra: eu estou cansado, eu estou desanimado. Bruno, como é que eu vou fazer o bem se eu estou desanimado, eu estou desacreditado? Está difícil de acordar na segunda de manhã para realizar minhas tarefas. Está difícil de manter uma rotina sadia. Você está dizendo que eu preciso fazer o bem. Eu estou cansado, eu estou exausto. Deixa eu dizer uma coisa para você, que existe uma verdade nas Escrituras, e a verdade é que o nosso comportamento é o reflexo daquilo que nós cremos. O nosso comportamento é o reflexo daquilo que nós cremos. Significa que o que nós cremos faz a gente se mover ativamente. O que nós falamos, e portanto nós tomamos nota, nós tomamos consciência, é o comportamento que é gerado em nós. E a pergunta que eu faço para você é se de fato o que você crê tem determinado o teu comportamento. Se de fato o que você crê, as convicções de fé que você tem de fato determinado aquilo que você tem feito durante essa pandemia. Muitas pessoas têm lidado assim com o cansaço. Eu coloquei num gráfico para tentar nos ajudar. A gente foi forçado a sair da nossa zona de conforto. Ao sair da zona de conforto, todos nós tivemos que nos adaptar a um novo cenário, a um novo momento. E essa adaptação em todos nós, ele gera sofrimento. Ou você acha que eu tenho prazer imenso de estar falando para uma câmera, enquanto várias pessoas estão assistindo, com vontade de abraçar, com vontade de louvar a Deus em comunidade, presente, olhando uns nos olhos do outro, ouvindo a voz um do outro. Então, sair da zona de conforto precisa de uma adaptação e gera sofrimento. E esse sofrimento gera cansaço. E todos nós estamos cansados. Só que esse cansaço leva a um comportamento. Leva a um comportamento. E eu quero dizer para você que o problema do discurso do cansaço é o comportamento que o segue. Você pode dizer, Bruno, você pode dizer que eu estou cansado, e eu tenho falado isso. Eu estou cansado dessa rotina, eu estou cansado do online. Tudo bem, eu posso falar isso.
E muitos irmãos têm compartilhado desse sofrimento, dessa dor. Mas, o que é o comportamento que segue? Algumas pessoas dizem, Bruno, eu estou cansado, e isso leva a um relaxamento do distanciamento social. Algumas pessoas dizem, eu estou cansado, e isso leva à aglomeração. Algumas pessoas dizem, eu estou cansado, e isso leva a uma festa clandestina. Eu estou cansado, e isso leva a uma escapada e uma viagem, muitas vezes irresponsável. Eu estou cansado, e esse cansaço nos leva a uma atitude irresponsável. E certamente essa atitude irresponsável, ela tem como pano de fundo esse cansaço, e todos nós estamos cansados, mas o que a gente faz com esse cansaço? E você pode estar entendendo que, Bruno, o que estão fazendo conosco, o que estão fazendo, ninguém sabe quem está fazendo, mas o que estão fazendo conosco é tolir a nossa liberdade. E algumas pessoas dizem, eu estou cansado porque eu não posso mais comemorar o meu aniversário. Eu estou cansado porque eu não posso mais fazer as viagens que eu fazia. Eu estou cansado porque eu não posso mais reunir num churrasco os meus amigos. Eu estou cansado porque parece que roubaram a minha liberdade. Queridos, isso é muito mais profundo do que isso que de repente nós estamos sentenciando aqui. O que nós estamos vivendo é muito mais profundo do que um cansaço pessoal que me leva à irresponsabilidade. Quem sabe você diz, eu estou cansado de usar máscara porque a máscara, ela atrapalha a minha respiração. Estou cansado de passar em álcool em gel porque eu comprei um álcool gel meio barato e ele é grudento. Querido, isso é muito pouco. Isso mostra para nós o quão incapazes nós somos de lidar com o sofrimento. Na verdade, isso é até um desrespeito com a igreja ao redor do mundo que é perseguida. Ou você não sabe que a igreja em muitos lugares do mundo não pode se reunir num templo como o nosso. Você não sabe que algumas igrejas elas se reúnem de maneira subterrânea. Ou você não sabe que algumas igrejas, elas não têm nem acesso à Bíblia e os irmãos compartilham páginas da Bíblia. Uma semana você fica com uma página, uma outra semana você fica com outra página. O apóstolo Paulo passou por uma perseguição extrema e violenta, ficou preso por conta do Evangelho e a gente está cansado de usar uma máscara. Estamos cansados de usar álcool gel, estamos cansados de estar em casa, mas deixa eu dizer para você, nós temos casa. Você tem internet, você tem acesso ao mundo, muitos de nós podem trabalhar em home office. Outras pessoas precisam se dirigir ao seu local de trabalho e passam por riscos. E você diz, eu estou cansado porque está tolhindo a minha liberdade. O que o Evangelho implica nas nossas vidas? O que o Evangelho de Jesus nos ensina? Que até onde é limitada a minha felicidade, então eu tenho que rever a minha vida. Felicidade é fazer o que eu quero, quando eu quero. Felicidade é uma realização isolada. Eu espero que todos nós temos aprendendo com tudo isso que a gente está vivendo, que não existe felicidade individual se nós não tivermos um pouco, pelo menos minimamente, uma felicidade coletiva. Não tem como nós termos uma realidade de felicidade e realização em nossa vida e em nosso lar, se nós não tivermos uma equidade na sociedade na qual nós vivemos. É impossível. É impossível. Porque o momento em que nós vivemos, não importa se você tem muito dinheiro, não importa a medida do teu dinheiro, nós não temos leitos de UTI. Portanto, ou nós pensamos coletivamente, ou a gente ainda precisa sofrer muito como sociedade para aprender que o outro é necessário para mim mesmo e eu sou necessário para o outro. Ricardo Agreste disse algo incrível que eu compartilho com vocês. Ele diz, qual o segredo de ser feliz?
não tenha como alvo na vida ser feliz. E ele continua, quando você busca a felicidade como um fim, ela se torna aquele balde de ouro no fim do arco-íris, que você vai passar a vida toda correndo e nunca encontrará. Coloque como propósito de sua vida descobrir e exercer a vocação de Deus, e a vocação de Deus em sua vida vai gerar em você contentamento. E olha só como ele termina, a felicidade é um repente, o contentamento é um estado de espírito. A felicidade é um repente, o contentamento é um estado de espírito. Quando você fala, eu não estou sendo feliz nesse tempo de pandemia, o que você procura é fugaz, o que você procura é passageiro, o que você procura é inconstante, o que você procura, em última análise, é ilusório, é fumaça, é neblina. Porque o que nós temos em Jesus é uma paz que é um estado de espírito. O que nós temos em Jesus é um contentamento que tem a ver com lidarmos com a realidade ao nosso entorno com fé e esperança em Jesus. Isso é contentamento. Sabendo que nós estamos fazendo parte de algo muito maior do que nós. O grande dilema que nós estamos vivendo na nossa sociedade é o dilema entre aquilo que eu quero e aquilo que eu devo. Aquilo que eu quero tem a ver comigo, tem a ver com a minha liberdade, tem a ver com os meus prazeres, tem a ver com as minhas realizações. O que eu devo tem a ver com obediência, tem a ver com o que o Deus quer, tem a ver com o outro, tem a ver com a sociedade. Quem sabe você tem se perguntado o que eu quero. E quando você pergunta o que eu quero, você tem gerado cansaço na sua vida, frustração, decepção. Mas eu quero te convidar a pensar no que você deve fazer. Isso tem a ver com obediência. Isso tem a ver com o querer de Deus. Isso tem a ver com o renovar das forças de Deus para que a gente faça o que Ele quer que a gente faça nesses dias. Que é muito maior, muito mais abrangente do que a gente ficar preocupado com o incômodo, a anatomia da máscara no nosso rosto. Vai muito além disso. Vai muito mais além das restrições de distanciamento e lockdown. Vai muito mais além da crise econômica que tem atingido os nossos lares. Vai muito mais além, muito mais além. Mas o que eu devo fazer? E a palavra de Deus diz o que a gente deve fazer. E não nos cansemos de fazer o bem. O que nós devemos pedir para Deus? Que Ele renove as nossas forças para que a gente persevere em fazer o bem. Porque diz aqui na palavra uma promessa, no tempo próprio colheremos uma sociedade, uma comunidade que vive a partir desse amor de Jesus, é uma comunidade que entende que seus atos hoje repercutem não só para a eternidade, mas repercute para a sociedade ao nosso entorno. Repercute para a realidade, o legado para os nossos filhos e netos. Pessoas que confiam no Senhor Jesus, que estão em Jesus, que têm comunhão com Jesus, um relacionamento firmado em Jesus, têm as suas forças renovadas para perseverar e fazer o bem. E eu quero trazer para você, rapidamente, o que significa, o que é preciso nós fazemos para fazer o bem. O que é preciso nós encontrarmos para fazer o bem. O que é necessário nós resgatarmos para perseverarmos em fazer o bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em meio à crise, quando existe uma tempestade, que nós somos cegados e não existe mais horizonte, nós devemos olhar para Jesus. Foque em Jesus. Olhe para Jesus, busque na palavra, busque nas escrituras, Jesus, olhe para Ele, fixa os seus olhos nele. E o que Ele deseja para nós, se você quer perseverar em fazer o bem, olhe para Jesus. Lucas 9, 51 a 56, a palavra de Deus diz, uma situação muito confusa
dos discípulos e que eles estavam sendo enviados por Jesus a um povoado samaritano e esse povoado não recebeu os discípulos. Quando Jesus ele aparece lá com os discípulos Tiago e João falam: Jesus, você quer que a gente mande fogo do céu para destruí-los? E aí a palavra em Lucas 9 diz assim: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E há uma afirmação aqui. Ele está dizendo, por essa expressão de vocês, por esse desejo de morte, de vingança, de ódio, vocês não entenderam que espécie de espírito vocês são. Vocês não compreenderam qual é a natureza dos filhos e filhas de Deus. E aí ele diz, pois o Filho do Homem, Jesus, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós enfocamos em Jesus, então a gente percebe que Jesus ele promove a vida e não destrói a vida. Para perseverar em fazer o bem, a gente precisa promover a vida e não destruí-la. E isso vai para além da minha individualidade. Isso vai para além das minhas necessidades pessoais que todos nós temos. Mas o grito de socorro que a nossa sociedade clama é pela necessidade que nós temos coletivamente. Ao olhar para Jesus, nós percebemos Jesus convidando os discípulos a perceber que tipo de natureza eles são. Se nós nascemos de novo, nós conhecemos a Jesus, a nossa natureza é de promover a vida e não destruí-la. Segundo aspecto, para que a gente possa fazer o bem e perseverar em fazer o bem nos nossos dias, a gente deve olhar para quem sofre. Jesus ele teve que se deparar com diversas situações para mostrar para os seus discípulos que o olhar de Jesus e a mentalidade de Jesus está sempre com aqueles que mais precisam. Não está com aqueles que sabem tudo, não está com aqueles com a vida estável, não está com aqueles que parecem que nada possuem de necessidade. Jesus caminhava com aqueles que nada tinham. Jesus caminhava com a escória da sociedade. Jesus, na verdade, caminhava com aquele que abriu o coração para ele. E aquele que abriu o coração para ele era aquele que confessava e reconhecia que dele precisava. Para que nós perseveremos em fazer o bem, a gente precisa olhar para quem sofre. E Jesus, ao chamar Levi, um coletor de impostos, alguém mal visto naquela sociedade. As Escrituras dizem em Marcos capítulo 2, de que muitos deles o seguiam. E Jesus foi comer na casa de Levi, e lá só tinha essa classe, só tinha gente boa, só tinha gente, tinha pilantra, tinha gente mal vista na sociedade. Jesus estava com essa turma. E ele foi repreendido pelos religiosos. Por que você come com essas pessoas? Então Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores, em outra tradução diz, mas pecadores ao arrependimento. O que Jesus está dizendo aqui não é que os outros não precisam dele, como se Jesus estava restringindo o seu amor a um grupo de pessoas. Jesus está dizendo que o amor dele só atinge o coração daquele que abre a vida para que ele entre, aquele que reconhece a sua necessidade. Por isso, em tempos de pandemia, para perseverarmos e fazendo bem, a gente deve olhar para aquele que mais necessita, para aquele que mais está clamando por socorro, ajuda e assistência. Você e eu estamos reclusos em casa. E em casa deveríamos de ter um refúgio. Em casa deveríamos de ter uma proteção. Em casa deveríamos ter um lugar de segurança. Mas infelizmente nessa pandemia os números aumentaram grandemente.
de violência doméstica, abuso infantil, porque é no lugar que era para encontrar segurança, tem encontrado escravidão, tem encontrado violência. Quem sabe existem pessoas na sua própria casa que estão sofrendo. E perseverar em fazer o bem tem a ver com você estar presente na vida dos seus. Presença não tem a ver com estar com um corpo. Mas, Bruno, eu estou trabalhando o dia todo em casa. Não tem a ver com estar com um corpo lá. Mas tem a ver com perceber as necessidades daqueles que convivem com você na sua casa. Crianças e adolescentes com ansiedade, com depressão. Como nós podemos fazer do nosso lar esse lugar de refúgio e aconchego? Como fazer do nosso lar um lugar de encontro com Deus, onde a paz do Senhor reine, onde o Senhor renova as nossas forças, onde Ele vai gerando no nosso coração compreensão, perdão, reconciliação, graça, bondade, gentileza. Nós precisamos reencontrar Jesus, e ao reencontrar Jesus, perseverar em fazer o bem. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de missão, é um tempo de perseverar naquilo que Ele nos chama a fazer. Isso tem a ver com abençoar as pessoas. Eu queria dizer para você que ser cristão é promover a vida e perseverar no sofrimento, fazendo bem. Numa sociedade hedonista que foge do sofrimento. Estou dizendo para você que a partir do Evangelho de Jesus, da sua obra na cruz e ressurreição, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração e Ele nos dá a capacidade de perseverar no sofrimento, fazendo o bem. Perseverar no sofrimento, fazendo o bem, é enfrentar com dor e sofrimento esse lockdown. É resguardar a minha vida e resguardar a sua vida. Porque o Evangelho nos ajuda a promover a vida que não tem a ver só comigo. E eu sei, irmãos, que tem gente sofrendo pela enfermidade, tem gente sofrendo de doenças mentais, pelo distanciamento, tem gente sofrendo financeiramente. E em todas essas coisas, querido, sofrendo com luto, em todas essas coisas nós queremos estar com você, nós queremos passar por todas essas situações com você. Ligue para nós, conte conosco nessa caminhada, conte com os irmãos, conte com os pequenos grupos, fortaleça a sua fé, renove as suas forças no Senhor, dobre o joelho no seu quarto, ore ao Senhor, restabeleça aquilo que Deus quer que você faça nesse tempo. Mas não se utilize do cansaço para fazer o que Deus não quer. Não se utilize do discurso do cansaço para ter um comportamento deplorável e irresponsável. Todos nós estamos sofrendo. Isso não tem a ver só com você, tem a ver comigo e tem a ver com todo mundo. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos perseverar em fazer o bem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a minha casa, a sua casa.